Ele não era publicitário, mas acertou em cheio na sua marca e no primeiro slogan para a Kodak. You press the button, we do the rest. Ou seja, você aperta o botão e nós fazemos o resto. Ainda em 1889. A história da Kodak. No final da década de 70, a Kodak tinha 90% das vendas de filmes e 85% das vendas de câmeras nos Estados Unidos, o principal mercado do mundo, e uma presença fortíssima ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Tinha 100 mil empregados e um lucro de bilhões. Atualmente, a companhia tem apenas 6 mil colaboradores e foi esvaziada na sua crise na última década, e a empresa vendeu ativos e patentes que construiu em décadas de sucesso e inovação. Na verdade, mais de 120 anos de história, já que a companhia foi fundada em 1889 e passou pela falência em 2012. A companhia nasceu na cidade de Rochester, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Sua história tem início em 1880, quando George Eastman, que na época tinha empresas, desenvolveu um papel que podia ser coberto de emulsão fotográfica. Essa foi a primeira de uma série de invenções que fez a Kodak aparecer para os Estados Unidos e o mundo. Em 1883, outro especialista em fotografias, William Walker, entrou para a companhia e, em 1885, inventou algo que poderia segurar uma série destes papéis. Naquele mesmo ano, Eastman comprou uma patente de David Houston para um rolo e continuou a desenvolvê-lo. 2 anos mais tarde, um outro inventor chamado Hannibal Goldwyn criou um filme de nitrocelulose e em 1888, Emile Reynaud colocou algumas perfurações neste filme de nitrocelulose. Eastman então juntou tudo e criou o primeiro rolo de filme comercial e a primeira câmera Kodak, que usava este filme. E assim, a invenção de Eastman criou a fotografia amadora praticamente sozinha. Um adendo interessante, Thomas Edison, o inventor da lâmpada, chegou a melhorar a invenção de Eastman, reduzindo o filme de 40 mm para 35 mm e criando o kinetoscópio, um aparelho capaz de gravar imagens em movimento. A invenção de Edison foi tão importante quanto a de Eastman e criou a indústria do cinema. Eastman registrou a marca Kodak em 1888, um ano antes de fundar a empresa, inicialmente chamada de Eastman Company. Em 1892, vendo o sucesso de sua própria marca, Eastman mudou o nome da empresa para Eastman Kodak. O nome Kodak não significa nada, apenas a letra favorita de Eastman seguida de uma combinação quase aleatória, mas com uma boa sonoridade e fácil de lembrar. Ele acreditava que uma marca precisava ser curta, vigorosa e incapaz de ser escrita de forma errada a ponto de destruir sua identidade. Além disso, para ele uma marca não deveria significar nada. A primeira câmera da Kodak foi um sucesso e, em pouco tempo, a companhia estava produzindo uma série de câmeras diferentes, que em 1895 veio a Pocket Kodak, de $5, e em 1900 a Brownie, de $1 e feita de papelão. A Brownie era tão barata que praticamente popularizou a ideia de foto descartável. As próximas 3 décadas foram de muitos lucros para a Kodak, que se transformou em uma grande corporação neste período. Ganhou milhões de dólares e continuou investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento. Em 1935, a empresa faria uma de suas maiores invenções, o Kodachome, o primeiro filme a cores da companhia produzido em massa. Infelizmente, George Eastman não sobreviveu para ver isto. Sua jornada empreendedora havia chegado ao fim, mas a companhia que ele criou havia se transformado numa gigante, garantindo seu legado. O Kodachome foi produzido em todas as versões possíveis, de 8, 16, 35, 120, 116 e 828 mm e foi vendido até 2009, quando a empresa abandonou a produção por conta da vitória da câmera digital. A Segunda Guerra Mundial ajudou a Kodak a se tornar ainda mais inovadora, se ela desenvolveu um filme capaz de detectar quanto de radiação os cientistas do Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica, estavam recebendo. Efetivamente, isso ajudou o desenvolvimento de diversas tecnologias de análises clínicas, inclusive o raio-x. Além disso, a tecnologia de microfilme fez com que os exércitos reduzissem radicalmente a quantidade de sacos de informação que eram transmitidos. Espiões se tornaram mais eficientes, passando informações com mais segurança e sendo pegos com menos frequência. A Kodak era a 62ª companhia em termos de contratos com o governo americano durante a Segunda Guerra Mundial e chegou a produzir granadas para ajudar no esforço de guerra. A relação foi levada para a década de 60,
onde a Kodak forneceu os filmes e câmeras que produziram as primeiras imagens da Terra em satélites americanos e de homens na Lua. Nesta época, a Kodak ganhava muito dinheiro também pela impressão de fotos em cores e tinha receitas de 4 bilhões de dólares, algo próximo de 50 bilhões de dólares em dólares de hoje. Foi nesta época, no começo da década de 70, que a Kodak atingiu seu ápice. A companhia, em 1975, criou o que iria destruí-la algumas décadas depois, e Steve Sasson, um engenheiro da empresa, desenvolveu uma câmera digital capaz de tirar fotos de até 0,1 megapixel. A companhia ainda continuou desenvolvendo tecnologias nesta linha, e em 1986, uma câmera de 1 megapixel e em 1991 a primeira câmera digital em que o usuário via exatamente o que seria capturado na hora de tirar fotografia, algo comum para todas as câmeras atualmente. Outras invenções famosas da Kodak nesta época foram as telas de OLED, que foram desenvolvidas em 1979 e produzidas pela primeira vez em 1999, permitindo aumentar e muito a qualidade das imagens. A companhia vendeu este segmento para a LG em 2009, quando já estava em crise. Além disso, a empresa criou o padrão RGB, usado em todas as câmeras digitais. Contudo, a companhia não levou as câmeras digitais para o mercado na hora que foi inventado. Tinha medo que isso acabasse prejudicando as vendas de filmes e câmeras tradicionais. Embora fosse uma ideia inovadora e tivesse uma longa lista de patentes, a empresa nunca quis que isso fosse para o mercado propriamente dito. Como pode perceber, a empresa, mesmo não dando o devido valor à chegada do digital, tem a sua importância dentro do mundo da fotografia. Por isso, fizemos um compilado das principais inovações feitas pela Kodak. Criação do primeiro filme de rolo e câmera de fotografar de fácil manuseio. Primeiro modelo de câmera de bolso, chamada de Pocket Kodak. Desenvolvimento do primeiro filme a cores, cujo nome era Kodachome. Produção da primeira câmera fotográfica com controle de exposição automático e 8 velocidades no obturador. O nome, Super 620. Invenção da primeira câmera digital, em 1975, mas que ficou apenas como protótipo. Criação da primeira câmera DSLR, já com o uso de cartões de memória. Foi por meio de uma parceria com a Apple que a primeira câmera digital comercializada foi criada, e a QuickTake. Invenção do primeiro sensor de megapixel. Em 1994, produziu a QuickTake junto com a Apple e em 1996 lançou duas câmeras digitais, DC-20 e DC-25. Contudo, continuou a vender essas câmeras como a de nicho, com baixa implementação da estratégia digital. Afinal, a liderança da companhia não imaginava, ainda, um mundo sem filmes tradicionais e tinha pouco incentivo para mudar. Na virada do século, porém, a empresa, com um novo CEO, resolveu entrar de vez neste mercado e lançou a linha EasyShare, depois de estudar a fundo o comportamento dos seus clientes e perceber que era inevitável a mudança. A companhia chegou a inventar uma linha de produtos auxiliares, como uma pequena impressora que podia imprimir suas fotos digitais quase instantaneamente. Um pequeno desespero tomou conta da companhia, que tentou ganhar dinheiro com suas patentes, processando empresas como Apple e BlackBerry. Não deu muito certo e a empresa vendeu suas patentes para uma grande lista de empresas que incluem a própria Apple, Google, Facebook, Microsoft e Amazon, pouco antes de pedir a falência. A companhia conseguiu um crédito com o Citi para sobreviver ao processo, totalizando 950 milhões de dólares. Poucos anos depois, conseguiu sair da falência, mas sendo uma fração da antiga companhia fundada por George Eastman.